Qual é o seu sentimento quando todas as atenções estão voltadas para você, enaltecendo algo que você fez? O meu nome é Larissa Guerra e eu sinto ao mesmo tempo aquela pontada de não fiz mais que a minha obrigação e ao mesmo tempo será que eu sou boa nisso? Acho que sim. O meu nome é Marina Mels e eu tenho um menu de reações. Ele começa com vergonha, que é uma coisa que eu nunca experimento. Crise de riso, me dá uma crise de riso absoluta. E eu fico morrendo de vontade de agradar os outros e dizer: para, gente, foi nada demais, parou. Nos últimos dias, a gênia Fernanda Torres foi ovacionada pelo seu trabalho em Ainda Estou Aqui. Foram 10 minutos de aplausos consecutivos na primeira exibição do filme, que está representando o Brasil muitíssimo bem nas premiações internacionais. E aí, ao vê-la emocionada, nós nos perguntamos: sabemos lidar com o reconhecimento? Como é que a gente se sente quando os aplausos vêm? Isso muda quando eles são inesperados ou quando eles são muito planejados? Nosso papo de hoje é sobre isso. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da porra toda. Assistir a Fernanda Torres a um fio de sucumbir de emoção na estreia do seu filme me trouxe uma sensação familiar. O pavor de lidar com uma conquista muito desejada e difícil. É impressionante como a gente está emocionalmente mais preparada para um fiasco do que para 10 minutos consecutivos de aplausos. Conquistas inesperadas também estressam o nosso cérebro. E a parte mais tétrica disso é que, sem perceber, a gente pode se tornar evitativo daquilo que queremos muito, ou troféus parecerem grandes demais para os nossos braços. É preciso uma coragem heróica para decidir sustentar o peso de uma conquista enorme, mas ainda é o melhor que a gente pode oferecer para si e para o mundo. Esse texto da jornalista Luísa Sade, publicado no Instagram dela, o @LuisaSM, e também no @ da revista TPM, alugou assim aquele triplex de frente para o mar na nossa cabeça. Ninguém aqui, obviamente, esteve no Oscar, mas todo mundo já passou por alguma situação profissional ou pessoal que a colocou nesse lugar de reconhecimento e de aplauso. E como a gente reage quando acontece esse momento? Como você reage, meu anjinho Marina Mels? Ai, difícil ter crise de riso. Já tô com vontade de ter crise de riso só de falar desse assunto. Que coisa mais maravilhosa. Cara, eu tenho crise de riso, é uma coisa horrível. Porque eu fico tão tímida. Eu me sinto assim, uma camponesa pudica, tímida. Tenho vontade de me esconder, de abrir um buraco. E eu faço uma coisa que você já vivenciou ao meu lado, que eu faço muitas vezes, que é querer correr dali. Então, tipo assim, a gente fez uma palestra. A gente tava na palestra. As pessoas estavam começando a aplaudir, eu já tava picando a mula do palco. Já tava, tipo assim, eu não quero mais ficar aqui, ai, socorro. Então, eu fico meio hiperativa, assim, não sei. Não reajo bem, não. Não sei reagir, não sei fazer a fina. E você, meu pudinzinho de leite, Larissa Guerra? Ai, então, acho que antes de eu falar do meu sentimento, antes de eu abrir o coração, eu tava pensando no seguinte. É tipo quando canta parabéns quando você tá de aniversário. Tá. Qual é a sensação? Porque eu fico, tipo, muito sem saber o que fazer quando cantam parabéns. Daí eu começo a bater palma pra mim, sabe? Canta junto, como é que faz? Acaba logo, desgraça, sabe? Tipo, uma coisa assim. Eu acho que eu fico meio naquela... É uma coisa um pouco constrangedora, né? Não é uma sensação muito fácil, assim, de entender esse aplauso e de ver as pessoas enaltecendo algo que você fez, assim. Daí mas eu acho que a diferença do aniversário é que no seu aniversário são pessoas que você conhece. Sim, mas ainda assim, se com gente que eu conheço já mas se com gente que eu conheço já é difícil, mulher, imagina. Pô. E tem gente que nem deixa cantar parabéns. Conheço. Tem gente que nem deixa. Eu conheço também. E assim, eu amo fazer aniversário, mas eu confesso que a hora do parabéns é sempre um momento que eu fico assim, ai, gente, por quê? Sabe? No seu aniversário do ano passado eu tenho várias fotos e você tá com uma carinha tímida, assim, bem fofa, quando tô cantando parabéns pra você. Então. Ficou assim. Entendi. É que eu acho que a diferença disso pra premiação, assim, não necessariamente premiação, né? Ali a Fernanda Torres não tava sendo premiada. Mas era um reconhecimento de uma plateia pra alguma coisa que ela fez.
eu fico pensando que você não conhece aquelas pessoas e você não sabe o efeito que a sua fala vai causar nelas. Que é mais ou menos o esquema de palestra, sabe? Quanto mais o esquema de prêmio, assim. Que é, você não sabe muito bem como as pessoas vão reagir, assim. Eu e você já fizemos alguns eventos que as pessoas aplaudiram no meio, por exemplo. Meu Sabe? Deus, E a gente, daí tipo, sim. porque aí tu perde o fio da meada total, fica, sabe? Então, eu acho muito difícil, assim, estar nesse lugar de holofote e de aplauso. Eu super concordo com a Luísa, assim, eu acho que a gente não tá muito preparado, assim, a gente não tá muito, sei lá, gente, quase como se a gente fosse ensinada a estar no lugar de recolhimento, num lugar um pouco mais tímido, assim, sabe? E aí quando a gente se vê com esse reconhecimento, bate quase um piriri emocional, assim, sabe? Uma coisa tipo, que é divertidamente batendo pratinhos, assim. Sabe uma outra, agora é uma coisa bem aleatória que eu fiquei pensando, a partir de que momento que eles começam a cronometrar quantos minutos é de aplauso? Porque assim, 30 segundos de aplauso é tempo, gente. É 10 aplauso. minutos é uma eternidade. E assim, É não uma que eternidade. Fernanda Torres não mereça, né? Porque, pelo amor de Deus, essa mulher é maravilhosa, ela é incrível, ela é uma das brasileiras mais sensacionais que existem, mas assim, 10 minutos, tá? Deve ter algum vídeo no YouTube de tipo assim, 10 minutos ininterruptos de aplausos. Sabe? Bota Cara, pra deve ser tocar. muito constrangedor. Muito. Tipo assim, se eu fosse a Fernanda Torres, eu estaria assim, desmaiada nesse palco. O vídeo é muito louco. Você já viu o vídeo da reação Aham. dela? Ela Ela fica quase assim, tipo, convulsiona, ela assim. tá Ela fica muito atônita. Aham. desestabilizada. É muito louco. Eu entendo a reação dela, assim. Eu acho E que, assim, teoricamente é uma mulher, uma artista que tá acostumada com palco, com aplauso, com esse tipo de reconhecimento. sim. Que já teve, né? Muitas Que já vezes. Já esteve teve, muitas vezes nesse exato. lugar, assim. Aham. É muito louco. Eu fiquei pensando que outras situações, assim, já me levaram a esse mesmo. A essa mesma sensação, talvez não com a intensidade de um palco, né? Claro que foi muito legal quando eu tava lá em Brasília representando Donas e a Leilani falou Donas da porra toda e todo mundo olhou pra mim. Foi muito legal. Mas eu fiquei pensando assim, que não envolvem palco, assim, que fazem um pouco mais parte do nosso dia. E aí eu fiquei pensando que assim, sei lá, reunião de trabalho, em que alguém fala Uhum. assim, seu trabalho foi muito bem feito, né, parabéns por ter tomado essa iniciativa, ou alguma coisa assim, já me dá um pequeno piriri. Mas não tem essa pausa. Eu acho que a pausa do aplauso, a pausa do enaltecimento coletivo, assim, ela deixa a coisa um pouco mais densa do que quando é só um reconhecimento, assim, mesmo que eu também não saiba lidar com esse reconhecimento Uhum. bobinho, assim, sabe? Esse É, reconhecimento mais do dia a dia. eu fiquei pensando numa situação meio recente, assim, que eu passei, e eu acho que talvez lidar com esse reconhecimento para mim é mais fácil quando já tem algum tempo que eu tô vivendo determinada experiência, assim, sabe? Por exemplo, quando eu tava na rádio, as pessoas interagiam muito e tinha muito essa troca, e as pessoas, meu Deus, o teu trabalho é maravilhoso, eu gosto muito do que tu faz e tal. E eu estava acostumada, porque ali já era um lugar de conforto para mim, assim, já era algo que eu estava acostumada a fazer e do qual eu sabia que eu fazia bem, né? Então Uhum. era um pouco mais tranquilo para mim. Agora que eu tô nesse momento, assim, sei lá, uma curva de aprendizado, né? Que eu tô há 6 meses nesta curva de aprendizado, eu confesso que eu me pego, assim, nem querendo ouvir elogio, sabe? Tipo assim, eu não Uhum. quero, eu faço tudo o que eu posso fazer, assim, tipo, naquela de tô fazendo o meu trabalho, é o mínimo que eu posso fazer. E justamente porque eu fico assim, não, porque se eu não ouvir o elogio, também não vou ouvir quando eu fizer cagada, sabe? E, Tá, é o medo e mesmo que chama. é o medo. E aí, esses dias, eu tive uma situação no trabalho que eu tava numa reunião e eu argumentei algumas coisas e tal. E quando terminou essa reunião, o chefe do meu lado olhou e falou: Nossa,
tipo assim, agora eu vi outra pessoa aqui, sabe? Tipo, não tinha me visto ainda nesse tipo de situação. E aí, outra pessoa falou, e outra pessoa falou, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, amanhã eu sou demitida, sabe? A pessoa espera sempre o pior quando uma coisa boa vem, gente. Aham, daí, Ai, no outro dia, olha como é louca a cabeça só Deus sabe como tá a mente do palhaço, né? Daí, no outro dia, eu pensei assim, eu vou avisar a chefe, que não trabalha ali com a gente, porque vai que isso respinga nela e vai chegar com uma conotação ruim de que eu fui muito incisiva, de que eu argumentei de uma forma muito direta e tal. Daí eu falei pra ela veio assim, não, tudo certo, relaxa. Aí eu pensei, eu vou falar pro meu chefe também. Daí tu foi avisando todo mundo. Tipo Me assim, elogiaram, tá, gente? Mas assim, não, não é nada mas tipo assim, demais. não, nem era nesse sentido de me elogiaram, mas é tipo assim, olha, aconteceu isso, isso e isso. Se isso chegar pra ti, tá aqui a minha versão, Tá, e não sabe? chegou, provavelmente. Nada Não aconteceu. sei, mas depois eu levei pra terapia. E aí, Não, a gente reage super bem. A gente leva pra uma pessoa, leva pra tudo outra, leva pra ótimo, tá outra. ótima, perfeita, a autoestima tá assim, né? E aí a terapeuta pega e diz assim, tu vê que tu precisou validar, tipo assim, isso com umas 5, 6 pessoas diferentes, até tu entender que, tipo, sim, foi um elogio, sabe? E Sim. ainda tenho dúvida, tá? Sim, não, sem comentários, sem comentários. A Larissa tá numa fase que, assim, todo dia eu tenho que chamar ela de palhaço. Porque eu tô gravando e ainda tô sendo fofo. Você falou desse negócio da reunião, que foi uma coisa que você, né, falou, e teve esse reconhecimento inesperado, assim, né, espontâneo. Tu acha que muda quando é um reconhecimento que você... Por exemplo, a Fernanda Torres fez um filme. Ela sabe-se lá quantas mil Uhum. diárias ela fez e quantas mil coisas ela fez para daí chegar nesse momento de receber um aplauso. Então, imagino que teve ali um dispêndio de energia grande, né? É um filme que conta uma história E de muito tempo também, densa. né? Porque até você gravar um filme e esse filme ir pro cinema, ir pra uma competição, tem, meu Deus, uma vida inteira que passa ali. Exato. Então, assim, é uma coisa que, tipo, foi gestada, né? Uhum. Certamente ela não esperava essa reação, o tamanho da reação foi inesperado, mas ela fez uma coisa imaginando que ela tinha feito bem feito, ou pelo menos se dedicando para fazer aquilo bem feito. Nesse teu caso, é tipo assim, você só argumentou ali e teve uma reação das pessoas enaltecendo a tua argumentação, a tua atitude. Tu acha que muda quando é tipo uma coisa que a gente despendeu muita energia e uma coisa que não? Eu acho que sim, nesse caso, porque de fato teve esse tempo de gestar algo, né? E aí, quando você faz um projeto, quando a gente faz um projeto, a gente tem esse período em que a gente, né, avalia, a gente sabe, se ficou bom, se não ficou. E assim, nós duas sendo essas pessoas insuportáveis e doidas da cabeça, que são extremamente exigentes consigo mesma. Não, menina, tu Mas acha? nem um pouco. Mas assim, a gente sabe quando algo que a gente fez ficou bom. Apesar da gente ficar noiadíssima, a Marina. A gente sabe, tu acha? A gente sabe, Marina Mels, a gente sabe. Tá. Tipo assim, dá aquela coisa de tipo, cara, fiz bem isso aqui. Fiz bem. Mas Tá? então, Não foi assim espetacular, maravilhoso, magnânimo, não sei o quê, porque a gente tem essa régua ridícula que a gente coloca pra ridículo. gente mesma, de que Completamente. a gente é tipo assim, magnânima só Beyoncé e Fernanda Torres sendo aplaudida por 10 minutos, tá? Que eu falei esses dias que tu me falou Marina Mels, eu me comparo com a Rihanna. Você tá falando isso pra mim? Você veio com uma comparação e aí eu falei, olha aqui, amiga, você lembra que eu me comparo com a Rihanna, né? Então, tipo assim, a minha gente. sorte é que a Rihanna não grava mais disco, assim, porque senão eu tava ferrada, né? Ai, muito bom. Não, eu fiquei pensando, né, nesse lance de gestar, eu fiquei lembrando de um exemplo que acho que eu também já levei pra terapia. Se eu não levei, deveria, tá? Aí você vai me dizer se eu não, não deveria.
É amanhã, né, a sessão. No último evento que a gente fez aqui em Blumenau, saudades, inclusive, quem diria, eu estou com saudades de evento, olha só como o mundo ele capota, que foi no ano passado, na primavera, no nosso episódio 200, eu acho que foi, né? A gente teve um tempo de planejamento daquele evento maior do que geralmente, porque era um evento para mais pessoas do que a gente estava mais habituada a fazer, porque, enfim, a gente deu um tema, a gente foi louca, quis fazer milhares de coisas, e, enfim, aquela coisa que nós duas somos muito campeãs em fazer. E aí, eu lembro de uma cena muito clara na minha cabeça, assim, que foi quando o evento estava terminando, entre uma gravação e outra, que a gente gravou 2 episódios, que eram ótimos, inclusive, mas a gente gravou 2 episódios, e aí entre uma gravação e outra, você me falou assim, tá, no final, fica aqui, pra gente fazer fotos juntas com as pessoas. E falei, cala a boca, quem é que vai querer fazer foto com a gente? Deixa de ser ridícula, Larissa, você tá achando o quê? Tá se achando uma estrela, a estrelinha da galera. E as pessoas aplaudiram, eu fiquei o quê? Morrendo de vontade de ir embora, que é o que eu faço, né? Tipo assim, legal, gente, tchau, vamos beber, vamos ficar junto, legal. E aí se formou uma fila na nossa frente de pessoas muito fofas, muito maravilhosas. Hã? O meet and greet das gatas. A gente começou a usar que era o meet and greet das gatas. Mas assim, de pessoas muito queridas, de pessoas muito fofas, que queriam conversar com a gente e que trocaram com a gente no final do evento, foi muito gostoso. E eu lembro que a minha sensação quando você falou, fica, porque as pessoas vão querer conversar com a gente, foi tipo assim, a Larissa, ela tá com uma autoestima delirante que não combina com esse momento do ciclo que a gente tá. Que a gente tava num momento péssimo. E depois eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando, cara, como é maluco, assim. A gente ficou muito surpresa com muitas coisas que aconteceram naquele evento, mas ao mesmo tempo a gente dedicou muita energia para aquilo. Então a gente fez esperando que fosse muito legal, foi muito legal, e na hora eu não soube lidar com ser muito legal. E aí eu acho que uma coisa que sempre me bate é assim, cara, eu tava tão ansiosa que eu não aproveitei. Que eu não tive aquele momento de dar uma respirada e pensar, deu tudo certo. As pessoas vieram, porque a gente sempre acha que as pessoas não vão, elas compram ingresso e a gente acha que ninguém vai aparecer, que a gente vai ficar lá falando sozinha. Então, assim, as pessoas vieram, foi super legal, foi divertido, o conteúdo foi legal, foi tudo como a gente planejou, melhor em muitos aspectos, e eu sinto que por não conseguir curtir esse momento do aplauso, do abraço das pessoas e tal, passou muito rápido, eu não consegui fazer a energia que a gente dedicou para aquele evento acontecer reverberar para mim, sabe? Então, acho que um dos grandes problemas da gente não saber aproveitar é esse, assim, quando a gente se esforça muito e o aplauso vem, às vezes a gente tá ou cansada, ou ansiosa, ou e a gente não consegue aproveitar, sabe? Sabe, eu tenho uma lembrança, eu não lembro se já comentei aqui no Donas, porque assim, 5 anos e pouco de podcast, a gente não tem tanto assunto na vida assim, né? Mas enfim, eu sempre tive uma questão, assim, com essa coisa de não me sentir parte desses momentos da vida, assim. E eu tenho uma lembrança muito forte da minha formatura de jornalismo. E, 4 anos e meio de faculdade, sabe? Aquele perrengue desgraçado de trabalhar, de tu morar em república, numa cidade nova, começando a construir a tua vida e tal. E eu sinto que eu não aproveitei absolutamente nada da minha formatura, sabe? Porque primeiro, eu tava vendo como só um rito de passagem ali, de tipo, ok, sabe? Uma convenção social de fiz e tá tudo certo. E outra que eu não conseguia desligar a minha cabeça, sabe? De pensar em tudo que estava acontecendo ali, nas pessoas que estavam ali, e não, eu tenho, sabe aquela sensação que aparece na tetralogia da Helena Ferrante da despersonalização, assim? Eu não me sentia eu naquilo, sabe? Tava preocupada com o cabelo, com a roupa, com tudo, e não tava curtindo de fato, assim. E aí eu acho que virou uma chave em mim de uns anos pra cá de conseguir me ver mais presente e curtindo algo quando algo acontece, assim, sabe? Então por isso hoje eu sou a pessoa que diz, amiga, fica, sabe? Vamos ficar. Vamos aproveitar isso também. A gente também merece isso.
às vezes. Porém, difícil. Então, você falou de uma outra coisa que me deu outro gatilho. Muito cheio de gatilho. Que é esse lance da gente, às vezes, a gente querer se convencer que uma coisa não é importante, porque a gente vai ser o centro das atenções. Então, assim, não é só uma convenção social, não é nada demais eu fazer uma formatura. Por que a gente tenta se convencer, sabe? A gente tenta fazer a blasezona, de novo, esse papo do emocionadas versus blasés, assim, né, Melissa? Um beijo pra você. Mas, assim, por que a gente tenta se convencer o tempo todo de que as ocasiões em que nós vamos ser o centro das atenções, ou que nós vamos ser celebradas, ou que nós vamos celebrar algo que a gente conquistou, não são relevantes? Sabe? E eu acho que o aniversário tá muito nesse lugar. Tem muita gente que não gosta de comemorar aniversário, e tem gente que não gosta mesmo, que não gosta, e beleza. Mas eu sinto que a minha chave do aniversário mudou. Assim, eu tive uma fase que eu gostava muito de comemorar, e aí não gostava mais, e aí gostava de novo. Quando eu pensei, cara, eu sobrevivi mais um ano. Eu vou comemorar, sim. Vai ter Lollapalooza de aniversário da Marina todo ano. Vai ter 50 comemorações. Eu não ligo. Porque eu acho que um pouco é uma coisa quase que ante a minha própria... Minha própria... Sua própria natureza. Versão. Sabe? De tipo assim, deixa as pessoas celebrarem. Sabe? Vamos celebrar junto, vamos fazer. E aí, quando você falou assim, era só uma formatura, era só uma coisa padrão, era só. Por que a gente acha isso? Pois é. Será que não tem a ver com esse medo de ser aplaudida, assim? Acho que tem a ver com o medo de ser aplaudida, mas talvez também entender o tipo de coisa que vai ter a ver contigo, sabe? Porque eu lembro que eu achava tudo muito cafona na minha formatura. Tipo, não era exatamente o tipo de festa que eu gostaria de fazer, mas eu fiz porque, pô, era a primeira pessoa da família que se formava, sabe? E eu, na época, tive grandes questões com isso, assim, sabe? E aí minha família, tipo, não, a gente ajuda a pagar metade. Deu, tá bom, vou fazer, sabe? Uma coisa meio assim. Porque me sinto melhor, eu acho, numa situação menos protocolar, assim. Meu casamento foi isso. Sim. Foi um negócio que todo mundo curtiu, que eu curti, que, sabe, que tava todo mundo se sentindo feliz, confortável, porque era isso, não era algo cheio de protocolo e de horários e de coisas, né? As cobranças para mais um casamento estão aí, inclusive, né? Queria só deixar esse registro aqui também, que acho que é bem importante. Voltando pro nosso texto, lá o texto da abertura da Luísa, ela tem uma outra frase que eu achei muito interessante, que ela fala que a derrota é, paradoxalmente, bem mais confortável, é uma paulada, é bem mais confortável e fácil de lidar do que ter que tocar um grande sonho com a ponta dos dedos. O silêncio. Sim, pra mim é sim, 10 de 10. Em partes pra mim, porque sinto que quando eu erro, eu já sei lidar melhor com esse erro, né? Já falamos também sobre a pressão por acertar, por errar e tal. E sim, eu acho que, inclusive esses dias eu tava conversando com uma outra amiga minha, e é uma conversa que eu tive com o Caio, marido da Demi, lá no verão passado, em Balneário Camboriú, quando a gente viu uma mulher muito rica, que era irmã de um cara muito famoso, e ela era apenas irmã de um cara muito famoso. Sabe? E aí a gente olhou um pra cara do outro e falou assim, cara, como acho que a melhor coisa de você ser muito rico é você poder se dar o direito de errar, de desistir das coisas, assim. Porque quando você não você não tem muito esse negócio, né? E se você erra, você tem que contornar, você tem que transformar o seu limão numa limonada. Quando, na verdade, você queria enfiar esse limão no meio do seu, né? Então, acho que tem um pouco esse lugar, assim. E também, às vezes, eu acho que é mais fácil a gente adotar esse discurso de porque tudo dá errado pra mim, porque tudo é horrível, porque eu, sabe? É mais fácil. Eu fiquei pensando também muito numa coisa que a gente já conversou também, que é pra ganhar prêmio tem que concorrer, né?
E aí, para concorrer, tem que estar disposto a ganhar e a perder. Uhum. E tem que, eu acho que, minimamente confiar no que você tá entregando para ter essa coisa de, não, vale inscrever. Sabe? E eu sinto que quase tudo na vida é meio isso. Sabe? Não sei como funciona o festival de cinema, se inscreve, se não inscreve e tal. Mas, assim, todos os reconhecimentos, seja uma promoção no trabalho, seja, sei lá, fazer uma palestra, seja várias coisas, elas precisam desse passo. E eu acho que muitas de nós estão acostumadas a não dar esse passo pelo risco. Sabe? Tem uma pessoa, eu não pedi autorização dela, então não vou citar, mas tem uma pessoa que a gente conhece, que é nossa amiga, que eu nunca vou esquecer que um dia ela me mandou uma mensagem, eu era voluntária do TEDx ainda, e ela me mandou uma mensagem dizendo, como faz para ser speaker do TEDx? E eu achei aquilo de uma coisa muito maravilhosa. Muito maravilhosa. Porque ela estava se disponibilizando a receber um não. Ela estava se colocando à prova, tipo, é o tatear o sonho com a ponta dos dedos, sabe? Ela tinha esse sonho de falar nesse palco, nesse evento, e ela me mandou uma mensagem, no fim deu tudo certo, a vida foi linda e vivemos momentos lindos, e eu achei aquilo muito foda. Porque é uma pessoa que, ao invés de olhar e pensar, bom, eu conheço uma pessoa que talvez possa me dizer um sim ou não, mas eu tô tão acostumada com o não, sabe? Eu tô tão aqui nesse meu lugarzinho de sei lá, não vou conseguir, ou não sou digna, ou não... que eu nem vou perguntar. E aí, uma DM no Twitter, saudades, desespero, tá? Desespero, confusão e gritaria de saudade do Twitter. Mas assim, uma DM no Twitter fez com que aquela tateada no sonho se tornasse a concretização no sonho. E muitos aplausos. E muitas coisas legais. Então eu fiquei pensando nisso, assim, que a gente quase que pressupõe a derrota sempre. Sim. Sabe? Não, a gente já tem agora, a gente busca a humilhação. Aí o meme. Mas daí tá errado. A gente não deveria, sabe? Tipo, não tá certo, entendeu? E me bateu muito assim, quando a gente... Quantas vezes a gente já aqui falou, cara, a gente queria muito entrevistar essa pessoa, mas ela não vai topar. E aí a gente não convidou. E quantas vezes a gente... estamos num dia de autoestima louca, delirante. Sei lá, estamos delirante hoje, vamos tentar. E deu. Por que a gente precisa decidir a da autoestima delirante? Porque a gente não é de leão. Ai, meu Deus, veio. Tem gente que nasce acostumada pro palco, né? Pra brilhar, assim. Eu acho lindo isso. Eu acho muito bonito. A gente tava falando, e aí eu lembrei do episódio do Wanda, acho que da semana passada, que entrevistou a Lineker, falando sobre o álbum lindo novo esse episódio. E tal. Maravilhoso. Esse episódio, meu Deus, assim, meu Deus! Fazia tempo, assim, que eu não escutava algo tão bonito. E ela falando sobre processo criativo, sobre... E aí é muito bonito ouvir ela falando justamente isso, assim. E tem um momento que ela fala sobre como ela agia no palco antes e como isso mudou pra ela. E ela fala, porque antes eu olhava pra baixo, eu me escondia, eu usava umas roupas mais discretas e tal, e agora eu tô aqui usando um monte de acessórios, brilho e tal, porque eu sou bonita, porque eu gosto de quem eu sou, porque eu tô orgulhosa do que eu tô fazendo, eu tô feliz, eu quero esse reconhecimento. Isso é assim, ó... Foda. Meu Deus, sabe? É incrível, assim, é incrível. Mas, claro, é um trabalho de uma vida inteira, às vezes, pra gente entender, sabe? Que a gente também merece um biscoito, um aplauso de vez em quando. Sim. Existe jeito certo? Olha, se existe, a gente tá errada e não tá vendendo isso e ficando milionária, assim. A Mega Sena não veio, mas aqui está um guia de reconhecimento para você. Por apenas 12 parcelas de Foca aqui, meninas. R$999. Manda o Pix, tá? Sim.
Eu acho que não existe jeito certo, acho que obviamente cada uma vai encarar isso como quiser, mas e aí aqui autocrítica, tá? Autocrítica, assim, pesada mesmo, ainda bem que eu tô em terapia amanhã. Eu acho que a primeira coisa é a gente não querer fugir. Assim, acho que a primeira coisa é... Aceita. Eu acho que a primeira coisa é aceita, assim, sabe? Aceita que numa reunião com 10 pessoas, alguém vai elogiar a sua postura na frente de todo mundo. E talvez não tenha aplauso, assim, né? Clap, clap, clap. Mas tenha reconhecimento, sabe? Vamos parar e vamos... Aqui, nossa, eu tô assim, ó, eu tô me olhando no espelho e tô falando pra mim mesma, tá, Marininha? Olha aqui. Parar de, quando a pessoa elogia sua roupa, dizer que foi barata do brechó. Nossa, sabe? Eu voltei com essa mania ridícula, tá? Então, e a gente faz isso com a gente emocionalmente também. E aí é que eu acho que é foda. Porque a roupa, tudo bem, é a roupa. Às vezes é do brechó mesmo. No meu caso, na grande maioria das vezes no meu caso, 90%. Mas, a gente faz isso emocionalmente. Sabe? Tipo, quando a gente fala que a roupa é do brechó, a gente tá falando de uma coisa física, mas quando a gente fala eu não mereço, ou não é pra tanto, ou não fiz mais que a nossa obrigação, a gente tá chamando o nosso esforço de item barato. Uhum. Sabe? A gente tá, tipo, dizendo pra gente que a gente não é digno daquilo, assim. Eu acho que isso é grave. Então, o vídeo da Fernanda Torres é muito incômodo, porque ela passa muito mal. Assim... Ela empalidece, ela bota a mão no peito, assim, ela começa quase que ter uma crise de ansiedade. Mas eu acho que é muito importante que a gente veja aquele vídeo. Uhum. Porque é isso, é uma mulher que tem muito reconhecimento, que é reconhecida pelos seus pares, que é reconhecida pela mídia, que é reconhecida pela crítica, que, cara, tava no tapas e beijos, entendeu? Ela é muito maravilhosa. Ai, e ainda assim, ela reagiu daquela maneira, sabe? Ela teve aquela reação. Então, talvez a gente possa olhar para aquela reação, admirar aquela reação e pensar como a gente quer reagir quando isso acontecer com a gente em N esferas da vida. Não vai ser em Veneza, tomara que seja, né? Vai. Mas assim, talvez não seja com essa grandiosidade, não tenha vídeo no YouTube, mas como é que a gente reage quando ninguém tá filmando, assim, né? Uhum. E eu acho que nesses momentos vale a gente fazer recapitulando mentalmente, assim, sabe? Pensar no esforço que a gente faz, sabe? Eu tenho feito muito esse exercício de olhar pro quanto eu me esforço, sabe? Do quanto eu me empenho, no quanto eu me dedico. E eu não tô falando só de trabalho, sabe? Tô falando pra relação, tô falando pras minhas amizades, tô falando pro fato de estar morando sozinha 6 meses numa cidade, sabe? Eu acho que a gente... E eu sou péssima nisso, eu sei que eu sou muito ruim nisso. Eu tenho muito esse costume de minimizar todo o empenho que eu faço. E assim, eu ralei pra caralho a vida inteira, sabe? Eu ralo muito a vida toda, assim, não teve um dia na minha vida que eu tenha acordado e pensando, nossa, hoje tá muito suave, hoje tá muito de boa, né? Então, acho que tem um pouco isso, assim, de você chegar nesse momento, de olhar pro teu esforço e reconhecer que, tipo, cara, isso aqui é resultado do quanto eu ralei a vida inteira pra chegar até nesse lugar. Ah, lindo. Vamos pro mesa de bar? Ai, muito bem. Hoje minha mesa de bar ela é 0 álcool, mas assim, se você já percebeu, meninas, estamos em vídeo! Uhum. Quer ver uma coisa? Estamos em vídeo. A gente não sabe se isso vai dar certo. Talvez a gente esteja sem talvez áudio. Se a gente não gostar do vídeo. Não, eu não vou nem ver, tá? Eu acho que o grande truque pra mim é sério, amiga, eu não vejo absolutamente nada. A única coisa que eu escuto na vida que a gente faz é o Tonas. De resto, é tipo assim, ó, foi pro mundo, esquece. Esquece, é a Fernanda Torres fazendo assim, ó, voa. Engraçado, né, amiga? A gente acabou de falar do negócio da gente. Né? Uhum. Esquece tudo que eu falei durante meia hora. De repente me pareceu um pouquinho contraditório, mas tudo bem.
Vamos continuar. Vamos lá. Mas entrega pro mundo e logo tem outro e tá tudo certo. Mas assim, eu quero mostrar uma coisa, já que a gente tá em Mostra, vídeo. vai. Ó. Elas têm o ring light delas, meu bem. Você tá achando que... Porque senão a luz aqui em casa é uma luz de hepatite, tá? E um dos grandes problemas da gente gravar em vídeo, queridas ouvintes que pediram pra gente gravar em vídeo, a gente tá aqui fazendo esse esforço pra vocês. É que a gente grava à noite. E aí é muito ruim luz à noite. A minha casa, assim, como vocês podem perceber, ela é muito amarela. Ela é amarela como girassóis de Van Gogh, assim, sabe? Então, e eu tô de costas pra janela. Então, assim, vai anoitecendo e as pessoas vão vendo anoitecer. E aí a luz muda. E aí, enfim, a gente tá se esforçando, a gente tá tentando. Então, se você tá no Spotify, está em vídeo aí, abre aí o seu tocador, tá em vídeo aí. A gente também vai colocar esse episódio no YouTube. A gente vai colocar esse episódio em outros lugares. Vai ter cortes lá no @donasdapetoda. Eu acho, tá? Isso nada disso é uma promessa, isso é tudo uma suposição. Preciso, inclusive, mandar um beijo pro Fernando, que é o supervisor técnico de lives, trabalha direto comigo todos os dias. E aí, esses dias a gente tava falando sobre o podcast e tal, e ele assim, tá, mas você não faz em vídeo? Eu não. Aí ele, enfim, a hipocrisia que a coordenadora de lives, que enche o saco de todo mundo nesta empresa pra entrar em vídeo nas lives, você não faz o seu podcast live. Você tá autorizada a botar a culpa em mim. Até porque não, mas eu falei, mesmo. Eu falei, é lazer, a gente faz porque a gente gosta, áudio é tão gostoso, sabe? Mas enfim, estamos em vídeo. Mas é isso. Estamos aqui, estamos em vídeo, não sabemos se isso vai se repetir, mas dessa vez a gente resolveu porque a gente acordou e resolveu fazer. Aproveita, aceita, viu? Então vai lá também no @donasdapetoda, segue a gente. Por lá a gente tá publicando mais conteúdo por lá, tem mais desdobramento do episódio. Às vezes você quer compartilhar um trecho com alguém e ainda não consegue compartilhar na minutagem certa, lá tem um monte de frase, tem um monte de coisa. Estamos nos esforçando, então vai lá aplaudir, tá? Vai lá aplaudir o nosso esforço, que tá sendo esforçadíssimo. E também interaja com a gente onde você tá vendo ou ouvindo esse episódio. Se você tá no YouTube, tem like, tem seguir, tem se inscrever, eu não sei nem como funciona no YouTube, mas a gente vai aprender. Se você tá no Spotify, tem seguir, tem avaliar, você pode colocar enquete, pode fazer várias coisas. Editora de lives, o que tem no YouTube? Você pode se inscrever no canal, ativar o sininho, que aí você recebe notificação a cada episódio novo. Pode comentar também. A gente pode, inclusive, fazer a divulgação do episódio como uma pré-estreia, como live. E aí ele fica com um chat lá pra comentar. Chique, olha aí, gente. Ela sabe tudo. Você tá achando o quê? A editora de lives faz 6 meses e já tá aí, ó. Nossa! Aceita, desse jeitinho. Deixa Suas eu lembrar indicações, dona Larissa Guerra. Pera, vamos lembrar do Apoia-se. apoia.se/donasdapetoda. A partir de R$5 por mês você participa do nosso grupão de apoiadoras. Lá rola comentários, dicas. A gente botou, inclusive, o link do ralador da Plasvale esses dias também pras meninas. Alô, Plasvale. O copão da Plasvale que a Marina ama. Então, a gente fofoca lá, tá? Lá é onde o rolê acontece. E também tem a newsletter, tem brindes, tem mimos e muito mais. apoia.se/donasdapetoda. Isso mesmo. Larissa Guerra, suas indicações no Mesa de Bar. Então, eu não sei aonde nós estávamos com a cabeça, que a gente gravou sei lá quantos episódios nas últimas semanas e a gente não tinha dado a dica de caju da Lineker. Totalmente dissituadas. Totalmente drogada. Fernanda Torres. Esse episódio é uma homenagem pra Fernanda Torres. Exato. Mas, gente, que disco. Que coisa mais linda. Que, assim, ó... emocionadíssima, tá? E eu gosto muito que, assim, música de 7 minutos, música de 4 minutos, é uma lógica completamente contrária, assim, dessa coisa de fazer música de 2 minutos, música que vai gerar um corte de 15 segundos perfeita pra entrar no TikTok. Eu tô muito impressionada com esse disco e ele é lindo. E gravado analogicamente, né? Toda uma coisa poética, assim, no Wanda ela conta. Fica uma dica extra aí do Wanda com a Lineker. Vai ouvir o Wanda, porque tá muito bom. O melhor trecho do Wanda pra mim é quando... Acho que o Felipe... o nome dela. O Samir falando assim... Não, eles falam assim, nossa, aquela música, ela tem um corte abrupto, assim, é uma coisa que te deixa muito emocionada. E a Lineker fala, acabou a fita. É por isso que ela tem o corte dele. É muito bom.
Essa parte é a parte que ela diz que você é aquela cantora LinkedIn. É muito perfeito. Enfim, e aí a minha segunda dica, pra quem gosta, e eu sei que temos ouvintes que compartilham do amor, que são aficionados também por literatura latino-americana, especificamente por coisas mais assim de suspense e horror. E aí, que li o livro da Mônica Orreda, que se chama Voladoras, é um livro de contos bem macabros, assim, flertam com a violência, com o sobrenatural e são uma brisa gigantesca. E eu estava com saudade de ler esse tipo de coisa, e aí devorei no final de semana, assim. Como você mesma horrível, diz, nota 10. Como você mesma diz, leitura de fim de semana de hora livre é coisa que não tem a ver com a realidade. Exato. Mas assim, na verdade tem, né? Se tu para pra pensar, tem muito a ver com a realidade, assim. Mas enfim, isso é papo para um outro episódio. Tá bom. Eu vou indicar duas coisas. Vou indicar também o livro do Domenico Starnone, também conhecido como o suposto Heleno Ferranto, né? Eu comecei a... Eu fui ler os livros dele por causa dessa grande fic, que eu não acho que seja verdade, tá? Mas assim, comecei a ler por causa dessa fic, porque tava nessas de, cara, eu quero um livro na vibe tetralogia. E aí fui procurar os livros dele. E aí o primeiro livro que eu li dele chama Segredos. E é um livro que conta, se eu fosse resumir, assim, como homens medíocres às vezes ascendem por um grande... sei lá, um grande... Pelo simples fato de que são homens. Não é. Nesse caso não é pelo simples fato de serem homens, mas é assim, é por estarem na hora certa, no lugar certo, sabe? Conta a história do Pietro, que é um professor, e ele tem duas grandes histórias na vida dele de amor, e ele ascende profissionalmente quando ele começa a escrever sobre educação. E aí é aquela coisa, sabe? Quando você encontra a pessoa certa na hora certa, e aí a pessoa uma das pessoas com quem ele se relaciona tem todo um desejo de uma carreira na universidade, se frustra, e aí envolve maternidade, N questões, assim. Eu achei muito interessante, porque parece que você tá entrando na cabeça dele mesmo, assim, sabe? Na primeira parte do livro, que é quando é em primeira pessoa dele falando, parece que você entende que pra ele é tudo muito leve, sabe? E daí eu lancei o livro. E daí eu... E daí me apaixonei. E daí casei. E daí tive filho. E daí, sabe? Parece que é tudo muito plano, assim. Muito, muito... pouco decidido. Parece que ele não toma as rédeas da coisa, sabe? Que as coisas vão acontecendo. Então fiquei com essa sensação, assim. Mas o livro é bom. Eu gostei muito do jeito como ele escreve, assim. Vou ler outros livros dele. E tem várias passagens bem interessantes, assim, Ele pega alunas, né, gente, assim, nesse momento que a gente tá vivendo nessas semanas no Brasil, cheias de denúncias, né? Então, N questões. Mas, assim, achei interessante. A sensação que eu tive é de que abriu-se uma portinha, sabe? Li o Laços dele, acho que é o nome. E, assim, eu só gostei depois do plot twist que tem no livro. Tá. Porque até então eu tava assim, que ódio deste homem, tipo, que inferno, odeio ler homens, sabe? Então, eu não fiquei com essa de odeio ler homens, mas eu fiquei com essa sensação de tipo assim, é assim que funciona a cabeça dessas pessoas. Então, sabe? Mas é isso. Achei mais curioso do que fiquei com raiva, assim. Enfim, se você quer passar raiva, pode ser, se você quer só ter curiosidade, pode ser. O nome do livro é Segredos. E a minha outra indicação é um episódio que agora já vai estar um pouco mais antigo, porque a gente tá gravando com uma certa antecedência, que é um episódio chamado Arrependimentos do Conselhos que Você Pediu, da Bela Reis. Ela fala uma coisa muito maravilhosa, que é sobre a Isa supostamente ter voltado com o jogador do Mirassol, que a traiu, que ela fez aquele vídeo, que todas essas coisas, né? E eu achei que a Bela trouxe um ponto muito interessante, que é todo mundo, eu inclusa, pensando, Isa, por que você fez isso com a gente? Isa, não precisa se inspirar na Beyoncé nisso também, né? E aí a Bela trouxe um outro ponto, que é
como é difícil a gente admitir que se arrependeu de ter feito alguma coisa, voltar atrás e é isso, tomar as rédeas da sua vida pra si. Bancar ou voltar atrás, especialmente nesse cenário de superexposição e de todas essas coisas. Então, ela parte de um tweet que fala: a Isa, ao invés de voltar, deveria ter acesso aos melhores terapeutas do mundo, deveria estar trabalhando essa dependência emocional. E aí a Bella fala, primeiro, que ninguém falou que é dependência emocional. Não é porque o relacionamento não acabou porque ela se arrependeu que ela está dependente emocionalmente. E depois, que bom que ela tem acesso aos melhores profissionais do mundo pra trabalhar, bancar suas próprias escolhas que vão te fazer mais feliz, independentemente de a quem isso agrade ou não. Então, fiz um grande resumo aqui, mas o episódio é sobre isso, é um episódio muito bom. Eu já ouvi umas 2 vezes, porque eu realmente achei que tem pontos muito interessantes. Eu indico Bella Reis, episódio sim, episódio não, né? Então, conselhos que você pediu, todos os episódios, em especial esse sobre arrependimento. É isso! É isso, terminamos nosso primeiro episódio em vídeo à distância, amiga. Vamos torcer pra que tenha dado tudo certo. Tomara. Saberemos temos um spoiler, né? O que vem aí em outubro? Calma. O que vem em outubro? A gente não vai ter um tema especial em outubro? O abajur cor de carne vem aí. Jetem. Sabe aquela música francesa bem de trilha de motel? Adoro. Sim. Temos. Em outubro a gente vai ter um mês muito especial em que a gente vai trazer episódios muito legais sobre relacionamentos, afetos, amores, sexualidade e várias questões. Então, a partir de semana que vem com a gente nessa jornada Um Abajur Cor de Carne Fit Donas da Porra Toda. Um abajur cor de carne. É isso. Beijos. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.